uma vez por todas. Veja Judas 3. Já recebemos nas Escrituras tudo que precisamos para servir o Senhor. 2 de Pedro 1, 3 a 4, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Então nós recebemos do Senhor poder em nossa vida. O Espírito Santo mora em nós. E Ele tem aí 9 dons. E nós precisamos então permitir e acreditar nos milagres. E eles acontecerão na nossa vida, no nosso ministério. Então os apóstolos também fizeram milagres. Veja Mateus 10, 1 a 8, Lucas 10, 9, 9, 6, Lucas 10, 17 a 20. Mesmo antes de Jesus morrer e ressuscitar, os apóstolos já faziam milagres com a autoridade que Jesus deu a eles. Em Atos são mencionados aí pelo menos 20 milagres. Você veja Atos 2, de 1 a 4, 3, de 1 a 8, 5, de 1 a 11, 16, 19, Atos 6, 8, Atos 8, 6 a 13, Atos 9, 3 a 8, Atos aí também de 13 a 18, Atos 32, aí, versículo 32 ao 35, do 36 a 41. Depois veja Atos 12, de 6 a 10, Atos 13, de 8 a 12, Atos 14, de 8 a 10, Atos 16, 16 a 18, Atos 19, 11. Veja aí o versículo de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Atos 20, versículo 9 a 12. Veja Atos 28, de 1 a 6, de 7 a 9. Então, o que são esses milagres? Será que pode acontecer hoje? Esse tema é intimamente ligado com a doutrina da providência divina. Deus controla continuamente todos os aspectos da criação e o milagre ele serve para despertar admiração e espanto das pessoas, pois neles Deus dá testemunho de si mesmo. Então os milagres marcam a nova aliança. Nicodemos reconheceu que Deus estava com Jesus pelos milagres. João 3,2. Jesus mostrou sua glória aos seus discípulos pelo milagre da água transformada em vinho. João 2,11. Jesus foi aprovado por Deus por meio de milagres. Atos 2,22. Na igreja primitiva aconteceram muitos milagres. Veja Atos 2,43, 4,30, 8, de 6 a 8, 9,42, 1 Coríntios 12,10, versículo 28 também, Gálatas 3,5. Isso tudo mostra que a ocorrência de milagres é uma característica da igreja do Novo Testamento e pode servir como sinal da ação do Espírito Santo que começou no Pentecostes e pode perdurar ao longo da história da igreja. Então, dentro ainda dos propósitos dos milagres, um dos propósitos dos milagres é certamente autenticar a mensagem do Evangelho. Você pode ver João 3,2, Hebreus 2,4. No início da igreja, era a autenticação desse início da igreja e podemos esperar que continuem acontecendo em nossos dias. Um segundo propósito dos milagres é dar testemunho da vinda do reino de Deus. Mateus 4,23, 9,35, 10, de 7 a 8. 12, 28, Lucas 4, 18, 9, de 1 a 2, Atos 8, de 6 a 7, versículo 13 também. Um terceiro propósito dos milagres é ajudar os necessitados. Mateus 14, 14, 20, 20, 30, versículos 34 também. Lucas 7, 13. Então os milagres mostram a compaixão de Cristo pelos necessitados. E um quarto propósito dos milagres também é remover obstáculos para as pessoas. Mateus 8, 15, Filipenses 2, 25 a 30. Os dons miraculosos devem edificar as pessoas. 1 Coríntios 12, 7, 14, 14, 12, 26. Então, os milagres têm todos esses propósitos aí. E não esquecendo que os milagres devem nos levar a dar glória a Deus. Os milagres devem sempre trazer a glorificação, não do vaso usado, mas a glorificação de Deus. Estavam os milagres restritos então aos tempos apostólicos? Certamente que uma admirável concentração de milagres caracterizava então os apóstolos como representantes especiais de Cristo. Você veja Atos 5, 19, por exemplo. Mas os milagres não se limitavam aos apóstolos. Veja Gálatas 3, 5. Ainda que alguns defendam que os milagres cessaram com os apóstolos. Veja 2 Coríntios 2, 12. Então é importante considerar que os milagres do contexto do Novo Testamento não foram realizados apenas pelos apóstolos. Se você vê direitinho, Marcos 16, 17 a 18, Atos 6, 8, Atos 8, de 6 a 7, 1 Coríntios 12, 10 e 28, Gálatas 3, 5. Então a glória de Deus e o poder do Espírito Santo são para todos os crentes que podem também ser cheios do Espírito Santo. Veja 2 Coríntios 3, 1, 4, 18, Efésios 5, 18. Então o milagre é para todos os crentes.
Não quer dizer que Deus escolheu alguns e disse só vocês podem fazer milagres. Não. É para todos os crentes. Crente criança, crente mulher, crente homem, crente jovem, crente velho, não importa. É crente. Então você pode ser usado para realizar milagres. Será que Deus realiza milagres através de pessoas que não são crentes? Realiza. Quando não há um crente para fazer, ele tem que usar outro, né? Ele não já usou jumenta para falar? Não já usou um peixe para engolir Jonas? Então são várias as manifestações de Deus. Se não tiver um crente para fazer, ele vai usar um descrente. Tenha certeza disso. Então coloque-se aí no lugar, esteja à disposição. Devem então os cristãos buscar milagres hoje? Nós não devemos correr atrás do milagre. O milagre deve ser natural em nossa vida. Onde nós estivermos, o milagre deve acontecer. A Igreja do Senhor Jesus Cristo pratica, exerce a função que Jesus exercia, pregar o Evangelho e operar também os milagres de Deus. Não podemos negar que existem falsos milagres, como aconteceu nos tempos do Antigo Testamento, nos tempos do Novo Testamento, no início, e acontece também hoje. Mas isso não invalida em nada a realidade dos milagres. Então não quer dizer que existe falso milagre. Nós vamos deixar agora de pedir a Deus e nos colocar à disposição de Deus para realizar milagres. Os milagres devem continuar. É errado buscar milagres para ter fama, para se divertir ou para fazer críticas. Você veja aí sobre a fama, Atos 8, 21 a 22, que é errado. Veja sobre praticar milagres para se divertir, em Lucas 23, 8, ou milagres para fazer crítica, né? Veja Mateus 14, de 1 a 4. Mas se o propósito for autenticar a mensagem do Evangelho, testemunhar do reino de Deus, ajudar os necessitados, libertar as pessoas para servirem a Deus, dar glória a Deus, certamente então é correto pedir que Deus faça milagres hoje. Atos 4, 29 a 30. Então hoje os milagres são realizados aí através dos dons do Espírito Santo. Fica claro então que os milagres do Novo Testamento são operados então pelo Espírito Santo no crente. E hoje nós temos até uma maior variedade de milagres que no Antigo Testamento. Pois sob o ponto de vista pentecostal nós podemos então adotar todos os dons do Espírito Santo como milagres. Veja, por exemplo, palavra de sabedoria, uma capacitação do Espírito Santo para ver o futuro. Palavra de conhecimento, a capacitação do Espírito Santo para saber o que ocorre em outra parte, sem nós estarmos lá. Veja, discernimento de espíritos, uma capacitação do Espírito Santo para ver no reino espiritual. Veja, a fé, uma capacitação do Espírito Santo para tornar possível o impossível, por exemplo, ressuscitar mortos. Veja, maravilhas, capacitação do Espírito Santo para mudar a natureza das coisas. Aqui inclusas estão todas as interferências de Deus no curso natural das coisas. Então, por exemplo, alguém nasceu aleijado, então entra esse dom de maravilhas. É natural que alguém nasceu aleijado, vai ficar a vida inteira aleijado. Então Deus age na natureza. E esse aleijado então passa a andar. Isso é um milagre. Não é uma cura, é um milagre. Aí está dentro maravilhas, dos dons de maravilhas, né? Alguém ressuscita morto. Na ressurreição de um morto precisa do dom da fé, porque você passa a acreditar que um morto vai de repente ficar vivo. E se a pessoa morreu, vai precisar de uma cura, que às vezes morreu doente, vai precisar do sangue voltar a circular, vai precisar do coração voltar a bater. Então acontece aí cura, acontece um punhado de coisa nesse dom de fé aí, porque tem que um morto voltar a andar, voltar vivo novamente. Então nós temos aí também o dom de curas, né? Capacitação do Espírito Santo.